Isso? Bem, gente, vamos continuar a segunda parte de genética. A primeira foi conceito, tá? Explicando que é genótipo, fenótipo, tá? Agora vamos para o cruzamento, tá? Parte dos cruzamentos, tá? Então, olha só. Quando a gente tem aqui, na primeira experiência de Mendel, ele cruzou um conjunto de plantas, né, que tem a flor vermelha com branca. Então, vou colocar aqui, ó, o genótipo, tá, e o fenótipo. Aqui, vermelho, branco. Aí, como que a gente faz o cruzamento? Tá? Para quem já fez um pré, isso aí é a parte bem inicial. Então, a gente está fazendo uma aula muito básica para o cara que não viu genética, para quem está começando agora a estudar no pré-vestibular. Então, o cruzamento aqui, ó, você faz uma operação parecida com a distributiva na matemática. Então, azão, azinho. Ó, de novo, aí esse A multiplica com esse. Vai ter azão, azinho. Tá? Aí depois eu faço esse com esse. Ó. Azão, azinho. Azão, azinho. Todos eles, ó, o mesmo genótipo. Tá? E a gente viu que a letra maiúscula é o dominante. O vermelho domina. Tá? O branco é recessivo. A característica recessiva ela só manifesta em dose dupla. Então eu vou ter aqui, ó, na minha proporção, 100% de vermelho. O fenótipo é vermelho. O genótipo é heterozigoto. Então, não precisa decorar, não é uma regra que você vai decorar, mas você tem que entender isso. Quando eu cruzo um homozigoto dominante com um heterozigoto, perdão, um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, eu vou ter 100% de heterozigotos. E o fenótipo que se manifesta aí é o dominante. Quando eu cruzo, tá, um heterozigoto com um homozigoto recessivo, o que vai dar aí? Ó, esse com esse, ó, só lembrando, esse aqui é o fenótipo vermelho. Esse aqui é o branco. É o vermelho heterozigoto. Então, cruzando esse com esse, eu vou ter azão, azinho. Esse com esse, também, de novo, azão, azinho. Tá? Aí, esse com esse. Vou apagar aqui para não ficar confusão. Esse com esse vai ser azinho, azinho. E esse com esse, azinho, azinho. Repare, quando você multiplica dois grupos desses, vai ter 4 resultados. Então, nessa genética simples, você vai ter sempre 4 resultados. Aí, analisar. Eu vou ter aqui, ó, 2 heterozigotos para 2 homozigotos recessivos. Então, você vai ter 50% heterozigoto, que vai manifestar a característica dominante, que o dominante é o vermelho, e 50% de branco, característica homozigoto recessivo. Repare que aí a gente vai ter um raciocíniozinho matemático. Então o pessoal aí vai precisar um pouquinho de matemática, porcentagem, probabilidade, proporção. Tá? Agora eu vou cruzar, esse é o mais clássico do vestibular, o mais importante. Eu vou cruzar 2 heterozigotos. Então eu vou cruzar 2 indivíduos com um fenótipo vermelho. Deixa eu mudar aqui de cor. Esse aqui está com a ponta melhor. Então aqui, ó, vermelho com vermelho. Tá? E aí você vai ter, ó, esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Aí vou com o outro, né? Esse com esse, que é azinho, azão, que é a mesma coisa. A ordem não vai importar. Azão, azinho. E esse com esse, azinho, azinho. Então eu vou ter um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Na questão do fenótipo, na manifestação do gene, todos esses 3 vão ter a mesma cor, vão ser vermelho. Ó, vermelho. E aqui um branco. A proporção que a gente usa, pode usar também fração. Eu tenho aqui 3 com 4 resultados. 3 e 4. E 3 quartos, o aluno já tem que ter, rapidamente, associar a porcentagem. 3 quartos é 75%. E aqui eu vou ter 1 em 4 resultados. Um quarto, rapidamente, o aluno tem que associar
a 25%. Então está aí a proporção. Então esses aí são os mais comuns. Tá? Bem, aqui, esses dois aqui, a gente chama isso aqui de cruzamento teste. Tá? Cruzamento teste é para a gente conseguir identificar o genótipo a partir do fenótipo. Porque olha só, se eu tenho, digamos aqui, ó, a flor vermelha aqui, flor vermelha, eu não tenho uma caneta branca aí, mas fazer de conta aqui, vamos produzir aqui, ó, uma florzinha branca. Então aqui, ó, vermelho com branco, eu vou cruzar, tá? Eu não sei pelo fenótipo qual é o genótipo, porque pode ser dominante ou heterozigoto. Se eu cruzar, tá, e tiver todos os descendentes vermelhos, eu tenho a certeza de que o meu progenitor, ele é homozigoto dominante, ele é azão-azão. Tá? Isso é chamado cruzamento teste. Agora, eu pego um vermelho aqui, eu não sei o genótipo, cruzo com branco. E desse cruzamento, metade sai vermelho e metade sai branco, nessa proporção, significa que esse é heterozigoto. Então, o que é o cruzamento teste? O cruzamento teste, você pega um fenótipo dominante e cruza com recessivo. O branco, você tem certeza absoluta que ele é homozigoto recessivo, porque a característica recessiva, ela só manifesta dose dupla, tá? Então você sabe o perfil do genótipo. Agora, se eu tenho uma flor vermelha, eu não sei se ela é homozigoto ou heterozigoto. Mas quando eu faço cruzamento, o resultado desse cruzamento me afirma qual é o genótipo. E isso é o chamado cruzamento teste. Então, repetindo, o que é o cruzamento teste? É quando eu pego um fenótipo dominante, cruzo com fenótipo recessivo. Dependendo do resultado, eu consigo determinar qual é o genótipo, qual é o gene daquela característica que eu cruzei. Tá? Então, tá aqui os cruzamentos. Como que a gente vai aplicar isso, tá, em probleminhas, que é o que mais cai? Tá um clássico, não é? Agora a gente vai ter sempre uma jogadazinha matemática. Então, ó, um indivíduo de pigmentação normal, filho de um pai albino. Albinismo, ele cai muito no vestibular, tá? A gente tem para a prova sabendo, né, que o albinismo é uma característica recessiva, mas mesmo se não souber, você analisa o problema que você vai chegar a essa conclusão. Um indivíduo de pigmentação normal, filho de um pai albino, casa-se com uma mulher albina. Ó, qual a probabilidade de ter um filho albino? Olha só. Bem, mesmo que o exercício fale, né, que o albinismo é recessivo, tá? Digamos que o exercício fale que o albinismo é recessivo. Então você tem um homem e a mulher. A mulher albina, ó, ela vai ser azão-azinho, quer dizer, azinho-azinho. Tá? A mulher albina, característica recessiva, azinho-azinho. Esse homem, ele é normal. A característica da pigmentação normal vai ser um gene dominante. Agora, qual seria o outro gene dele? Se ele é filho, né? Se o pai dele é albino, o pai dele vai ser azinho-azinho. E obrigatoriamente o pai vai ter que doar para o filho um gene. Como ele só tem um azinho-azinho, esse homem, filho de um pai albino, ele vai ser portador do gene. Só que ele vai manifestar a pigmentação normal. Aí, ó, conseguindo interpretar isso, você vai ter aquele cruzamento clássico. Ó, azão-azinho, azão-azinho. Aí o outro gene, azinho-azinho
e depois, ó, azinho, azinho. Sempre 4 resultados. Pronto, aí eu respondo. Qual a probabilidade de ter um filho albino? O albino é esse aqui, ó. Eu vou ter 2 resultados esperados do albinismo para 4 resultados. Isso aqui equivale a meio, meio equivale a 50%. Então ele tem 50% de ter um filho albino. Essa é uma das perguntas mais clássicas que tem sobre genética. Vamos ver aqui na nossa lista de exercícios alguns exercíciozinhos de probleminha de genética. Vou pegar aqui seu. Aqui. Vamos ver um aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Até marcar aqui, ó. Vamos fazer essa questãozinha aqui, ó. Bonitinha. Opa. É bem numérica, não é? Então, raciocínio matemático. Gene autossômico que condiciona pelo curto nas cobaias é dominante em relação ao que determina pelo curto é dominante em relação ao gene que determina o pelo longo. Então, olha só, vamos anotar isso aqui. Então, ó, o pelo curto, ele falou que é dominante. Aí você usa uma letra qualquer, tá? Uma letra... Tenta usar letras em que o maiúsculo e o minúsculo não confundam. Por exemplo, você vai usar o P, tá? O P, dependendo de uns, o P maiúsculo e o P minúsculo, eles são parecidos. Tá? O C também, C maiúsculo e C minúsculo, só vai mudar no tamanho. Então, usa uma letra em que não diferencie só no tamanho, é uma dica. Mas pode ser qualquer letra, pode ser o A, o B, tá? Então, ó, pelo curto, tá? Dominante, azão. O pelo longo, eu vou usar azinho. Tá? Só uma jogada, voltando aqui para o exercício, ele fala aqui, ó, o gene autossômico que condiciona pelo curto. O que quer dizer isso? Deixa eu só pegar aqui de novo a imagem. Nós temos 46 cromossomos. Tá? Desses 46 cromossomos, 44 são genes autossômicos, que vão ter características que tanto o homem e a mulher vão ter, tipo cor de pele, grupo sanguíneo. Agora, a gente tem 2 cromossomos sexuais. Esses cromossomos sexuais estão relacionados ao sexo. Então, quando ele fala gene autossômico, é uma característica independente do sexo. Tá? Então, só entender essa linguagem aí. Voltando aqui para o exercício. Tá? Então, o gene autossômico, que condiciona o pelo da cobaia, o dominante, tá? É o pelo curto, é dominante em relação ao que determina o longo. Então, consequentemente, o longo é o recessivo. Ó, do cruzamento de cobaias heterozigotas, nasceram 240 cobaias, dos quais 180 tinham pelo curto. Então, ó, do cruzamento de cobaias de heterozigotos nasceram... Então, vamos lá, vem para cá. Do cruzamento de cobaias heterozigotas, então entender essa linguagem, nasceram 240. Desses 240, dos quais 180 tinham pelos curtos. 180 pelo curto. O restante, não é? Restante de 240 para 180 é a diferença. Vai dar o quê? 40. 40 longo. Tá? Então, volta aqui só para a gente ler aqui, ó. Do cruzamento de cobaias heterozigotas, que é o azão azinho, nasceu 240 cobaias, dos quais 180 pelo curto. Tá? O restante seria longo. Entre as cobaias de pelo curto, o número esperado de heterozigotos. Então, olha só. Desse cruzamento, a gente vai ter, ó, azão azinho, azão azão, azão azinho, aí esse com esse, azinho azão, que é a mesma coisa que azão azinho, e esse com esse azinho azinho. O azão é dominante, porque vai determinar o pelo curto. Então, esses 3 aqui, ó,
Eles determinam o pelo curto. Esse aqui, o pelo longo. Tá? Como ele falou que você vai ter 180 pelo curto, você vai distribuir isso aqui igualmente. Tá? Vai ter uma proporção igual. Tá? 3 dividido por 180 vai dar 3 dividido por isso vai dar 60. Então eu teria 60 aqui, 60 aqui e 60 aqui. E pelo longo, né, o restante. Ele perguntou, deixa eu só ver aqui, qual o número esperado de heterozigotos? Qual o número esperado de heterozigotos? Aí volta aqui, os heterozigotos são esses dois aqui, ó. Então vão ser 60 desses, 60 desses, 120. 120. Tá? Raciocíniozinho matemático. Deixa eu ver um outro aqui. Ó, vamos ver esse aqui, ó. Uma mulher normal casada com portador de uma doença, mulher normal casada com portador de uma doença gênica de herança autossômica dominante. Genética. Está grávida de um par de gêmeos. Qual a probabilidade que pelo menos um dos gêmeos tenha se afetado com a doença? Caso de serem respectivamente gêmeos monozigotos ou dizigóticos. Bem, o gêmeo monozigoto, tá? Eles vão ter a mesma característica. Os gêmeos monozigotos são clones, são clones naturais. Os dizigóticos, eles podem ter até sexos separados, são irmãos, mas não são idênticos. Tem aquelas semelhanças de irmãos, só que nasceram, tá, na mesma época, mas eles têm diferença. Pode ser sexo diferente, pode ser grupo sanguíneo diferente. Tá? E existe até casos de gêmeos de pais diferentes. Olha o doideira, vai ter que ser dizigóticos. Bem, então voltando aqui, vamos para o texto novamente. Uma mulher normal, tá? Casada com um portador de uma doença genética de herança autossômica dominante. Está grávida de um par de gêmeos. Bem, quando ele fala... Deixa eu ver aqui. Uma mulher normal casada com um portador de uma doença... autossômica dominante. Então seria isso aqui, ó. A mulher, tá? O homem. Vamos entender essa linguagem. Nesse caso ela vai ser azinhazinho, porque ela é normal. A doença, como ele falou, é dominante. E quando ele fala o indivíduo é portador, ele está dizendo que é heterozigoto. Tá? Ele vai, por ser dominante, ele vai manifestar a doença. Então, uma mulher normal, casada com um homem portador de um gene, de uma doença ligada a um gene dominante. Tá? Então, quando ele fala portador, é isso, ele vai ter um gene só. Qual a probabilidade dos gêmeos? Qual a probabilidade que pelo menos um, qual a probabilidade de pelo menos um venha ser afetado com a doença? Bem, aí o que você vai fazer? Vamos fazer esse cruzamento aí. Tá? Então, esse com esse vai ser azão, azinho. Tá? Esse com esse, azão, azinho. Aí já vai manifestar a doença. Agora, se eu fizer esse com esse, azinho, azinho, não vai manifestar a doença. Esse com esse, azinho, azinho, não manifesta a doença. Qual é a chance, pelo menos, no caso de serem gêmeos idênticos, a chance de pelo menos um manifestar a doença, tá, é 50%. Porque você tem 50% ter a doença, tá? Metade ser normal. Esse aqui é o doente, esse aqui é o normal. Agora, quando os gêmeos são dizigóticos, aí vai ter uma jogadazinha matemática. Tá? Quando ele fala pelo menos um, então, ó, o primeiro pode vir doente e o segundo normal. Tá? Ou os dois doentes.
doente, a probabilidade é 50%. Vamos trabalhar com fração, que é melhor. Para vir normal, tá? Também é 50%. Tá? 50% normal doente. Esse ou você vai somar. Para vir os dois doentes, 50%, no final vai dar... Aqui vai ficar 1/4, essa multiplicação, mais 1/4. Então, você vai ter 2/4, você vai ter meio, 50%. Tá? Aqui tem uma jogadazinha matemática que depois a gente vai ter que falar com mais detalhe. Os indivíduos sendo diferentes, porque eles são dizigóticos, você tem que fazer a probabilidade de cada um, tá? E multiplicar. E na outra situação, porque quando ele fala pelo menos um doente, um pode ser doente, outro normal, ou tá, os dois doentes. Tá? Então, você vai fazer a probabilidade de um, multiplicando, depois somar com a outra possibilidade. No caso, no final vai dar 50%. Então, a chance de ter um filho, tanto gêmeo idêntico quanto dizigótico, vai ser 50%. Aí vai ser a opção... Aqui, ó, opção B. 50% para os dois. Tá? Ó, vamos ver essa 21 aqui. Aí tem uma linguagem nessa questão 20 de probabilidade. Ó, vamos ver essa aqui. O homem, a acondroplasia, tá? Que é o anão, é uma anomalia determinada por um gene autossômico dominante. Ó, aqui é bom essa questão para a gente quebrar um senso comum. Às vezes o aluno pensa, a característica dominante é aquela que tem maior quantidade, recessiva é que tem menor quantidade, é raro. Então, ó, recessivo não é sinônimo de raro, isso é um conceito errado. Tanto é que dominante, o anão é uma característica dominante, e você não encontra anão aí em grande quantidade. Então, isso é um senso comum, recessivo não é raro, tá? Dominante não é o que predomina, tá? Então, entender isso. Então, ó, o anão ele tem uma característica dominante, o nanismo é uma característica dominante. Qual a probabilidade de um casal de acondroplásicos que já tem uma menina normal vir a ter um menino acondroplasmático? Então, olha só, é um casal de anões, só que tem uma filha normal. Tá? Então, você tem anão, mas desse cruzamento você vai ter uma filha normal. O nanismo, ele é dominante. O normal é recessivo. Então, olha só, se esse casal teve uma filha normal, de onde que vem o gene recessivo? Cada um vai ter um genzinho recessivo, vão ser portadores. Tá? E aí, conseguindo interpretar isso, desse cruzamento, você vai ter azão, azinho, aí esse com esse, azinho, e esse com esse, azinho, que é o caso da menina. Aí qual é a pergunta? Qual é a chance do casal ter um filho ou não? Então, esses três aqui, esses três vão dar característica, tá? Vão ter o gene para dar o nanismo. 3 em 4. 3/4 é a fração que corresponde a 75%. Então, vai ser 75% de chance de ser anão. Alguma coisa, deixa eu ver só uma coisa aqui. Isso. Aí, tem uma jogadazinha aqui, ó. Volta aqui. A probabilidade do casal já ter uma menina normal vir a ter um menino acondroplástico. Então, o que a gente fez aqui, volta aqui. Isso aqui é a probabilidade de ter uma criança com um nanismo, tá? Agora eu vou ter que multiplicar isso aí pela questão do sexo, tá? Porque ele pediu a probabilidade de ter um menino acondroplástico. Plásico. Não. Tá? Então eu vou ter que, além disso aqui, multiplicar pela probabilidade de ser do sexo masculino. Na questão de gênero, a gente tem duas possibilidades, que é o homem e a mulher. Tá? Aqui na genética a gente só tem duas opções, né? Homem e mulher. Tá? Então, que é ser homem, em duas opções. E aí, para ser menino anão, tá?
3, na matemática aqui, a fração multiplica em cima, multiplica embaixo. 3 oitavos. Então a resposta, 3 oitavos. 3 oitavos é porque a gente está relacionando a característica acondroplásico com o sexo. Se fosse 3 quartos, seria a chance de ser acondroplásico. Tá certo, produção? Então é isso, gente. Partezinha aqui de cruzamentos. Faço exercício para treinar. Isso é igual matemática, fazer muito exercício para treinar. Depois a gente vai ver a terceira parte, que é com heredograma. Tá? O heredograma, tá? A gente faz com aqueles gráficozinhos. Tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!